Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Tranquilo? Hoje eu vou falar aqui sobre o Amazon Redshift Spectrum e sua interação com o Amazon S3 Data Storage. Um pouco sobre o Amazon Redshift e Spectrum. Ele é uma funcionalidade do Amazon Redshift. Ele permite executar queries SQL em dados que estão no S3, né? No storage de objetos do S3. Não necessita carregar dados no cluster do ele faz com que não haja necessidade de carregar dados no cluster do Redshift, por conta dele já acessar diretamente o dado que está no S3. Ele é eficiente para analisar grandes volumes de dados, né? E combina o armazenamento do S3 com o processamento Redshift. Então você tem uma combinação entre os dois. Ahn, tá. O funcionamento, um pouquinho sobre o funcionamento do Redshift Spectrum. Ele executa queries SQL no S3, né? E ele acessa dados que estão no S3, como dados que são de CSV, JSON, Parquet, ORC e demais. Elimina a necessidade de transferir dados ao Redshift. Então você não precisa fazer a transferência dos dados para o Redshift. Então ele já acessa diretamente, o que já economiza custos. Ele acessa através de esquemas externos, né, que estão de tabelas, que são definidas usando esquemas de dados, e esses esquemas de dados são descobertos e catalogados ou por a Amazon Athena ou pelo AWS Glue. Na execução de consultas, ao realizar uma consulta, o Redshift ele otimiza um plano de consulta que desse plano ele tenta reduzir a quantidade de dados lidos no S3 durante o processamento do Redshift. Então ele distribui a execução da consulta em múltiplos operadores e nesses operadores apenas dados necessários para que apenas dados necessários sejam processados, o que melhora a eficiência e reduz custos finais, né? Sobre escalabilidade e flexibilidade, o Redshift Spectrum com S3 é altamente escalável. Ele permite consultas em grandes volumes de dados sem necessidade de aumentar a capacidade do cluster do Redshift. E vários clusters do Redshift podem acessar o mesmo dado que estão no S3. Então isso é útil para quando você tem diferentes equipes e outros tipos de casos de uso em que você precisa acessar o mesmo dado que está no mesmo local, mas por diferentes clusters, né? Benefícios do Redshift Spectrum. Conforme a gente já mencionou algumas vezes aqui, a economia de custos, né? Então, ao manter dados menos utilizados no S3 consultado diretamente economiza custos de armazenamento, custos de processamento, e você tem integração com esse ecossistema da AWS, então você consegue se integrar com outros serviços da AWS, como por exemplo a AWS Glue para catalogação dos dados e o Amazon Athena para consultas SQL diretas no S3. E facilidade de uso, né? Usuários que usam a mesma sintaxe SQL do Redshift em consultas de dados podem utilizar em consultas de dados no S3 e permite a transição suave sem a necessidade de novas ferramentas de treinamento. Então, como a pessoa já sabe utilizar a sintaxe do Redshift ali, então não existe uma transição mais suave, não precisa de novas ferramentas ou treinamento para fazer a mesma coisa que se faz no Redshift sem para consulta de dados que estão no S3, né? Consideração finais. Ele é ideal para empresas que lidam com grande volume de dados, né? Então, é uma solução flexível e econômica para análise de dados. E ele aproveita-se da arquitetura escalável da AWS. Então, é um bom combo aí para estar se utilizando num stack baseado em AWS. Bom, é isso, pessoal. Bom, tenham bons estudos aí.